Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer aqui as últimas notícias dessa treta aí da fala do Lula relacionada ao que está acontecendo na faixa de Gaza. Teve retaliação de Israel, o governo brasileiro também respondeu à altura, partindo para cima e até, como alguns dizem, dobrando a aposta. Vamos trazer detalhes sobre isso e também do Bolsonaro, que foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento, no dia 22, portanto, antes do dia que está lá marcado para ter o ato, para ele se defender. Negócio de doido, né? No lugar de se defender na justiça, não na rua com seus manifestantes, mas é igual o cachorro acuado, tenta reganhar os dentes para mostrar ali, para tentar amedrontar. E também aí depois o Bolsonaro, através de interlocutores, a imprensa registrou aqui que ele não iria, né, no depoimento lá na intimação. Depois já saiu notícia de que ele vai. Peraí, calma que ele vai, só que vai ficar calado. Vamos trazer aqui, porque outras figuras do bolsonarismo também foram intimadas. General Heleno, né, e outros que fizeram parte do governo Bolsonaro também terão de depor nesta quinta. Vamos trazer detalhes, mas antes, quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Joinha para cima se gostar do vídeo, joinha para baixo se não gostar. Comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, foi divulgado aqui que a Polícia Federal intimou o ex-presidente Bolsonaro a prestar depoimento no âmbito da investigação que apura tramas golpistas envolvendo membros do governo e militares. Conforme a imprensa apurou, a previsão é para que o depoimento ocorra nesta quinta, dia 22. E aí, o mito, que eu não sei se está com medo ou querendo ser preso, decidiu, segundo consta que foi divulgado pela Veja, que não iria. A Veja chegou a divulgar que o procedimento marcado para a quinta e tal, que Bolsonaro, segundo aliados, decidiu não prestar depoimento até que o Supremo libere aos seus advogados as provas da investigação. Aí, supondo que o Bolsonaro não vá, existe essa possibilidade? Enquanto não for, dá para suspeitar que ele não vai. O que aconteceria? Será que a PF o buscaria, para uma condução, através de uma condução coercitiva? E se isso acontecer, não tenho dúvida. Eu até imagino Malafaia fazendo um vídeo todo chiliquento, ditador da toga, foi buscar o ex-presidente na casa dele, não sei o quê. Só que quando o Lula era ali investigado no âmbito da Lava Jato, ele foi alvo de uma condução coercitiva sem que o Lula nunca, tenha se negado a comparecer para prestar qualquer depoimento. Do nada a polícia chega lá e detalhe, já chega com a Globo, né? Isso aqui era uma coisa curiosa. A Globo tinha informações privilegiadas da Lava Jato e chegava junto com a Polícia Federal. Aquela coisa espetaculosa, parecendo novela. Todo dia o Jornal Nacional tinha um episódio novo da Lava Jato. E aí foram lá buscar o Lula, que teve que ir no carro da polícia, sem que o Lula tenha se negado a prestar o depoimento. E na época, vejam só como é que são as coisas, o mundo vai capotando, e não girando. Na época, os bolsonaristas que agora reclamam, do devido processo legal, que a justiça, que a ditadura, na época comemoravam muito quando vários da chamada esquerda eram aí alvo de ilegalidades, de abusos da Lava Jato. E depois ficou escancarada as conversas do Moro com o Dallagnol, por exemplo, e outros procuradores. Aí agora estão aí, se dizendo preocupados porque não pode ter o devido processo legal desrespeitado e não sei mais o que. Então é isso que está, a gente vê como é que as coisas mudam rapidamente, Aí depois que saiu essa da Veja, veio outra, eu estou sempre antenado aqui, do Metrópolis, dizendo que, intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento na quinta, dia 22, o Bolsonaro informou o delegado Fábio Alvarez Sor, que nesta segunda, que ficará em silêncio, até que sua defesa tenha acesso à íntegra das apurações contra ele. Íntegra das apurações, tá querendo demais, Agora dizem que o Bolsonaro, então, ficando calado, vai estar cometendo crime ou não? Não, é um direito dele, enquanto investigado, ficar calado, já que não é obrigado a produzir provas contra si. Se fosse testemunha, aí teria que falar lá a verdade. Então, vamos ver como é que vai ser a postura dele, se vai ou não, e se for, se vai realmente ficar calado, como é a última notícia que saiu antes de eu parar para gravar esse vídeo. E além de Jair, outros 10 também foram intimados. Vamos ver aqui. Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido. Tem também o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o general Augusto Heleno, chefe do GSI, ex-chefe do GSI,
o Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa, Mário Fernandes, chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro, o comandante da Marinha na ocasião, Almir Garnier. Esse aqui disse que as tropas estavam prontas para qualquer delírio golpista do seu ex-chefe. E também Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres. E já tinha sido informado antes que o Marcelo Costa Câmara e Tércio Arnaud, ex-assessores de Bolsonaro, também foram intimados. Então o negócio está ficando emocionante, chegando lá no andar de cima. Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouco dessa polêmica toda envolvendo aí a fala do Lula a respeito do que está acontecendo na faixa de Gaza. Já gravei um vídeo aqui antes, então vale a pena você acompanhar aí. E trazendo aqui os desdobramentos, meio que o Lula decidiu dobrar a aposta contra Israel e tomou uma decisão forte como resposta a uma decisão também forte tomada, né, pelo governo de Israel. Aqui vai dizer uma matéria que Lula se reuniu no Palácio com Paulo Pimenta, ministro da SECOM, o assessor especial Celso Amorim e Márcio Macedo, que é o chefe da Secretaria-Geral da Presidência. A partir disso, ficou decidido que o ministro das Relações Exteriores, que é o Mauro Vieira, tratará do assunto. Lula decidiu que não fará, pelo menos por hora, qualquer novo discurso desculpando com o governo de Israel pela declaração em que comparou as mortes de palestinos na faixa de Gaza ao Holocausto. A decisão de Lula de não se desculpar com Israel foi tomada após o diagnóstico no Planalto e no Itamaraty de que o governo israelense vem agindo nas últimas horas para escalar a crise. A avaliação tem como base duas ações recentes de Israel: a de anunciar que Lula é persona non grata no país, até que se retrate, e a de levar o embaixador do Brasil no país, Frederico Mayer, para o Museu do Holocausto. Aqui tem o seguinte, saiu notícia também de que essa reunião, estava lá o embaixador de Israel com o microfone de lapela, meio que para gravar a conversa, algo que não é comum nesse tipo de reunião, mais, digamos assim, mais sigilosa, né? Então, peraí, o microfone para quê? Se era uma conversa sigilosa para tentar pôr panos quentes na coisa. E aí, segundo foi divulgado pela imprensa, na reunião entre os dois, tiveram ali digamos assim, um comportamento cordial do embaixador de Israel, né, para com o brasileiro. Só que quando estava lá com a imprensa, o de Israel meio que humilhou, né, o brasileiro, falando ali em hebraico, sem que o brasileiro pudesse compreender o que estava sendo dito, segundo foi divulgado pela imprensa. Isso também, né, não agradou o governo brasileiro. E aí veio uma outra notícia, de que o governo do presidente Lula chamará de volta o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Mayer, após as falas do chefe do executivo sobre o país em guerra com Hamas da Palestina. Então, uma situação que está ficando delicada, né? Eu estava acompanhando aqui o Reinaldo Azevedo explicando, e o Reinaldo, inclusive, criticou a fala do Lula, reconheceu que dá para você criticar o genocídio, né? Não, eu pessoalmente acho que está sendo o genocídio que o governo de Israel faz na faixa de Gaza, mas daria, segundo o Reinaldo Azevedo, para você fazer a crítica sem fazer também a comparação com o Holocausto, para não banalizar o Holocausto, enfim. O governo Lula tem sido criticado nesse sentido, né? E aí esperavam, então, talvez um recuo do governo, mas não. Né? Pelo contrário, o que a gente tem até esse momento, então, é meio que dobrando a aposta. Lula não falou nada, mas a Janja saiu em defesa do marido, né? E será que a Janja publicaria isso sem ouvir ali, né, gente da comunicação do governo? Então, na fala da Janja, tem lá a sua importância pelo fato de ser primeira-dama. Aí tem essa questão agora de chamar o embaixador brasileiro de volta, enquanto o de Israel também vai voltar para lá. Lula persona non grata. Então, realmente uma coisa assim, pra gente observar quais serão os desdobramentos disso. Aí estão falando em possíveis sanções de Israel com o Brasil. Olha, né, eu acho que Israel tem mais a perder do que o Brasil. Então não é o fim do mundo caso Israel decida impor alguma sanção ao nosso país. E vamos ver o que acontece lá na faixa de Gaza. É uma coisa assim horrenda e que tem nome o autor daquilo. Chama Governo de Israel. O que não quer dizer que os judeus, né, devam ser criminalizados de forma alguma. Tem que separar os judeus, muitos deles que inclusive condenam o que o governo de Israel faz, da prática, né, liderada pelo Netanyahu, que é, na minha opinião, um criminoso de guerra, né, sem dúvida alguma. Ou alguém acha normal você dar uma ordem para que os palestinos se deslocassem do norte da faixa de Gaza para o sul e pouco tempo depois jogasse mísseis lá no sul de Gaza? Alguém acha isso normal? Ah, mas é porque estamos combatendo o Hamas. Espera aí.
Você vai querer dizimar, então, 2 milhões de palestinos a pretexto de ter que eliminar os terroristas do Hamas? Então, uma coisa vergonhosa, criminosa que acontece na faixa de Gaza e tem autor. Não é obra do acaso, não é a natureza que está indo lá e bombardeando, não. É o governo de Israel liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Insisto, repito, nesse vídeo como falei em outros. Para mim, criminoso de guerra. Agora, a fala do Lula foi acertada, não foi? Enfim, aí eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário que ele é sempre muito importante pra gente. Valeu e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.